Além da Basílica e dos museus, dentro dos muros do Estado da Cidade do Vaticano, existe também estação de trens, correios, diversas outras igrejas e capelas, cemitério, hospedaria, supermercado, farmácia, sede de jornal, quartel, universidade, estação de TV e rádio, palácio de governo, tribunal e várias outras instituições as quais são necessárias para o bom funcionamento da cidade, do Estado e da Igreja. Sobre tudo o que pudemos identificar dentro dos muros, apresentamos simultaneamente no canal uma série com 5 vídeos separados, com registros através de fotografias. Para melhor entendimento e para que não se tornasse um vídeo muito prolongado, dividimos o mapa do Vaticano em 5 áreas e editamos vídeos individuais para cada uma delas, quais sejam: no vídeo 1, área da Basílica; vídeo 2, área administrativa; vídeo 3, área da cidade; vídeo 4, área dos jardins; e o vídeo 5, área dos museus. Dessa forma, entendemos que você poderá conhecer com mais detalhes toda a área do Vaticano, assistindo um vídeo de cada vez, ou assistir a área que realmente lhe interessa conhecer ou relembrar. No início de cada vídeo existe um mapa da área apresentada, com uma numeração indicando cada local apresentado. Cada local está identificado com palavras em 4 idiomas diferentes, nessa ordem: português do Brasil, italiano, espanhol da Espanha e inglês americano. Este é o vídeo 5 e último desta série, que apresenta os diversos locais dentro da área dos museus do Vaticano. O Palácio Belvedere é um grande edifício retangular, onde estão instalados a maior parte dos museus, a biblioteca e os arquivos vaticanos. Está localizado ao norte da Basílica de São Pedro e do Palácio Apostólico. Sua construção começou na primeira metade do século XVI, por ordem do Papa Júlio II, com base num projeto de Donato Bramante. A origem do nome do palácio vem desde a antiguidade e era uma grande casa suburbana, conhecida como Vila Belvedere, que foi construída para abrigar o Papa e vários deles residiram ali. Neste mapa mostramos o caminho a ser percorrido até a entrada do museu, a partir da Praça de São Pedro. Todo o complexo é um conjunto de edificações com vários museus, salas, quartos, capelas e pátios instalados em diferentes pisos no Palácio Belvedere, parte do Palácio Apostólico e também em outros locais. Este é um antigo pátio que, depois da mudança da entrada para os museus, recebeu uma moderna cobertura em aço e vidro e também uma nova escada em espiral. Nesta primeira parte, vamos passear pelos museus instalados no piso inferior do Palácio Belvedere. O Museu Pio Clementino foi fundado no final do século XVIII pelo Papa Clemente XIV. Esta área contém 15 salas e um pátio interno, que abrigam esculturas e mosaicos gregos e romanos. O átrio é uma edificação onde pelo piso inferior se tem acesso aos museus e no andar superior está a Sala da Biga.
Esta é uma obra realizada por Michelangelo Simonetti, quando da construção da edificação para o Museu Clementino. No centro desta sala está um grande e maravilhoso mosaico de Atena, proveniente de Túsculo, e os sarcófagos de Constâncio Cloro e Helena de Constantinopla. O nome desta sala deriva da bela cúpula da sua cobertura, obra de Michelangelo Simonetti. Contém diversos mosaicos e estátuas, onde se destaca o Hércules dourado. Esta sala contém esculturas gregas, das quais são notáveis o grupo de Apolo e as Musas, além do Torso Belvedere, de Apolônio de Atenas. Ali estão expostas várias esculturas romanas de animais, desde a época primitiva. Com um importante acervo de esculturas e estátuas, ali encontramos obras como o célebre grupo de Laocoonte e seus filhos, o Apolo Belvedere e uma cópia de Leocares e o Perseu com a cabeça da Medusa. O nome desta sala provém de um mosaico no piso encontrado na Vila Adriana. Também abriga estátuas importantes, como uma cópia de Afrodite de Cnido, de Praxiteles. Esta sala possui importantes estátuas, como a de Apolo Sauróctono, cópia de Praxiteles, a Ariadne de Adormecida, da escola Pergamena, e o candelabro Barberini. Nesta sacada estão vários bustos de antigos imperadores romanos. Nesta sala encontramos uma notável coleção de bustos, retratos e relevos, recolhidos ao longo do tempo pelos vários papas. Dentre alguns destacamos: retrato de Júlio César, busto de Trajano, retrato de Antonino Pio, busto de Marco Aurélio, busto de Cômodo e retrato de Caracalla. A escadaria de Donato Bramante é considerada uma joia da arquitetura barroca. Foi projetada em 1505 e é uma inovadora espiral dupla hélice revestida de colunas dóricas que conecta o Palácio Belvedere à cidade de Roma abaixo. Este local está dedicado à exposição de uma cópia romana de uma escultura de um atleta greco de Lisipo, no momento em que realizava sua higiene após a competição. Os atletas gregos usavam óleo para untar em seus corpos antes de cada competição. Depois de finalizada, com toda a areia misturada no corpo, encontravam-se sujos.
para se limpar, utilizavam uma espécie de espátula chamada estrigil. O termo apoxiômenos vem do verbo grego que significa limpar-se. Este vestíbulo contém uma fonte e é uma antessala do gabinete de apoxiômenos. Neste vestíbulo encontramos o sarcófago de Lúcio Cornélius Escipio Barbado, cônsul em Roma no ano 298 a.C., e também algumas inscrições dos túmulos dos Cipiões na Via Ápia. Fundado pelo Papa Gregório XVI, suas 9 salas contêm peças egípcias encontradas nas escavações feitas em Roma. Quando da invasão do Egito, os romanos levaram para Roma e cidades vizinhas milhares de peças e relíquias a fim de decorar casas e espaços públicos. Ali também estão expostos documentos em papiro, múmias, o famoso Livro dos Mortos e a coleção Grassi. Terraço superior do edifício onde está localizado o Museu Gregoriano Egípcio. O Pátio da Pinha é assim chamado a partir de uma colossal pinha de bronze de quase 4 metros de altura, que nos tempos clássicos estava localizada em Roma, perto do Panteão. Na Idade Média, foi transferida para o átrio da antiga Basílica de São Pedro, de onde foi transferida para este local em 1608. Nas laterais estão 2 pavões de bronze, cópias de originais do século II d.C., conservados no Museu Braccio Nuovo. No centro do pátio estão 2 esferas concêntricas do escultor Arnaldo Pomodoro, de 1990. O nome foi dado em homenagem ao Papa Pio VII, da família Chiaramonte, que organizou uma coleção de estátuas e criou leis que serviram de base para as atuais, que protegem as relíquias encontradas em território italiano para que não sejam levadas do país. Tudo para evitar o que aconteceu na época de Napoleão Bonaparte, que confiscou várias peças dos museus e as levou para a França. Antônio Canova foi o responsável por trazer tudo de volta anos depois. Inclusive, ele foi o supervisor deste museu. Uma extensão do Museu Chiaramonte, virando à direita, está o Braccio Nuovo, um corredor perpendicular contendo uma grande variedade de estátuas e bustos romanos. Com mais de 5.000 inscrições e tabuletas cristãs e pagãs, muitas delas encontradas nas catacumbas de Roma, é o maior museu com lápides em todo o mundo. Esta galeria é uma coleção fechada para o público e apenas estudiosos ali têm acesso, através de uma autorização especial. Esta torre foi construída no pontificado de Gregório XIII. Destaca-se a Sala della Meridiana, criada por Ignazio Danti, cosmógrafo papal. As observações feitas por este observatório levaram à reforma do calendário romano, chamado Juliano, e à adoção em 1582 do atual calendário gregoriano em homenagem ao Papa. Este pátio foi construído em 1822
Está localizado entre o prédio da biblioteca e o prédio do Museu Braccio Nuovo. Neste local estão guardados todos os atos promulgados pela Santa Sé. Estes arquivos também contêm os documentos sobre a administração do Vaticano, eleições de papas, correspondências, processos da Inquisição e muitos outros documentos que a Igreja Católica vem acumulando ao longo dos séculos. Fundada pelo Papa Nicolau V em 1450, atualmente é uma biblioteca de pesquisa para história, direito, filosofia, ciência e teologia. Está aberta a qualquer pessoa que possa documentar suas qualificações e necessidades de pesquisa. As fotocópias para estudo privado de páginas de livros publicados entre 1801 e 1990 podem ser solicitadas pessoalmente ou por correio. Há vários anos, seus documentos encontram-se em processo de digitalização. Esta área era um enorme jardim que foi reformulado e atualmente funciona como estacionamento para funcionários do Vaticano. O apartamento Borgia é um conjunto de 6 quartos no Palácio Apostólico, onde residiu o Papa Alexandre VI. 5 das 6 salas foram decoradas com afrescos do artista peruviano Bernardino di Betto, mais conhecido como Il Pinturicchio, o Pequeno Pintor. Esta sala tem dimensões maiores que as demais e por isso foi destinada a eventos públicos como audiências, consistórios e banquetes. Está localizada na ala mais antiga do Palácio Apostólico. Seu nome vem dos mistérios da fé ou dos episódios prodigiosos da vida da Virgem Maria e Cristo. Na decoração do ambiente, Pinturicchio fez uso extensivo dos trabalhadores de sua oficina, embora por sua mão foi feito o retrato do Papa Alexandre VI ajoelhado aos pés de Cristo na ressurreição e envolto em roupas suntuosas. Nesta sala, os afrescos são reconhecidos como uma obra-prima de Pinturicchio. Nas grandes lunetas são evocadas as figuras de 7 santos: Santa Isabel, Santo Antônio Abade, São Paulo de Tebas, Santa Catarina de Alexandria, Santa Bárbara, Santa Susana e São Sebastião. Esta sala presumivelmente foi usada como sala de estudos pelo Papa Alexandre VI. As lunetas retratam as artes do trivium e do quadrivium, que constituíam os saberes e especializações na base do ensino escolar na Idade Média, representadas como figuras femininas entronizadas. Nas pinturas desta sala, os versos do Credo podem ser lidos nos pergaminhos esvoaçantes nas mãos dos 12 apóstolos, alternando com profetas, para atestar a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesta sala estão pintadas nas lunetas do teto imagens de profetas e sibilas que seguram em suas mãos um pergaminho esvoaçante, no qual é relatada uma profecia que anuncia a vinda de Cristo. Este pátio leva o nome de uma antiga sala, onde por muitos anos viveu um papagaio. A ave está representada em uma pintura em cima da porta de entrada da sala chiaroscuri. Localizada no antigo núcleo medieval do Palácio Apostólico,
esta sala recebeu o nome das pinturas monocromáticas, claro e escuro, de apóstolos e santos. No passado remoto era um local dividido em outras salas que abrigaram os chamados cubiculari, encarregados de supervisionar o quarto do Papa, e os palafrenieri, que tinham a função de carregar nos ombros o Papa em sua cadeira. Ao lado ainda existia uma outra sala que abrigava um papagaio. Em 1973, foi criada a Coleção de Arte Religiosa Moderna e Contemporânea e está distribuída por 55 quartos e salões no apartamento Borgia e arredores do Palácio Apostólico, nos 2 pisos da Salete Borgia e em alguns espaços sob a Capela Sistina. Hoje, o acervo conta com cerca de 8.000 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, obras gráficas e videoarte. Este enorme salão foi iniciado sob o pontificado do Papa Paulo III, arquitetado por Antônio da Sangallo, e foi concluído em 1573. O salão foi originalmente usado para a recepção de príncipes, reis, governantes e embaixadores reais, daí o seu nome. Atualmente é uma antecâmara da Capela Sistina. Este local é o ápice do passeio, a mais linda de todas as capelas do mundo. Aliás, linda é um adjetivo pífio para descrevê-la. Seu nome é em homenagem ao Papa Sisto IV, que ordenou sua restauração entre os anos 1473 e 1481. Desde então, a capela tem sido usada para a celebração de atos e cerimônias papais. Neste canal está editado um vídeo específico sobre a Capela Sistina. Este pátio está localizado entre a Capela Sistina e os fundos do Palácio Belvedere. É um conjunto de coleções num extenso corredor que está abaixo das galerias dos mapas, das tapeçarias e dos candelabros. Esta galeria abrigava a antiga Biblioteca do Vaticano, desativada no início do século XX. Depois disso, deu lugar a este conjunto de coleções doadas aos papas ao longo dos séculos. Moedas, vidros, mobiliário, esculturas antigas, cristais, bronzes e outros artigos. Mais uma vez, o destaque vai para os maravilhosos tetos em cada uma das seções. Esta é uma das 3 capelas sobrepostas dentro dos aposentos do Papa Pio V. No piso superior está a capela dedicada a São Miguel Arcanjo e no piso inferior está a capela dedicada a São Estevão. Essas não podem ser visitadas pelo público em geral. Neste espaço está exposta uma parte do tesouro do Sancta Sanctorum, a preciosa capela da Igreja de São Lourenço, ao lado do Palácio de Latrão. Esta sala foi criada em 1877 para abrigar as homenagens e presentes recebidos pelo Papa Pio IX. Hoje abriga tecidos e paramentos litúrgicos, objetos das escavações de Pompeia e as portas originais de madeira que estavam na lógia de Rafael. A sala tem este nome porque no reinado do Papa Bento XV acolheu os presentes enviados aos Papas Leão XIII e ao Papa São Pio X, recebidos dos recantos mais remotos da Terra. Foi construída por Flamínio Ponzio no início do século XVII para o Papa Paulo V. Foi decorada por Guido Reni com histórias de Salomão. O nome vem de uma pintura exposta na sala da época do Imperador Augusto, encontrada no Monte Esquilino no século XVII e que foi guardada por muito tempo na casa do cardeal Pietro Aldobrandini. A sala abriga pinturas murais encontradas em escavações arqueológicas.
Instalada em 1775, esta sala abrigou papiros dos séculos 6 ao 9, agora substituídos por reproduções. A sala abriga, em sistema de rodízio, importantes objetos dos acervos da Biblioteca Vaticana. Foi fundado pelo Papa Bento XIV em meados do século XVIII, para abrigar os primeiros achados que foram sendo descobertos nas catacumbas de Roma e na antiga cidade e porto de Ostia. Esta sala foi montada no pontificado de Urbano VIII. No passado, esta galeria abrigou importantes e antigas coleções de livros. Atualmente exibe objetos relacionados à cosmologia e à cosmografia, mapas globais, planisférios, instrumentos de medição óptica, esferas planetárias geocêntricas e outros nessa linha. São duas salas criadas por Domenico Fontana em 1588, a mando do Papa Sisto V, para abrigar documentos e registros dos arquivos papais. Ali também estão expostos presentes recebidos pelos vários papas. Este salão também foi confeccionado a mando do Papa Sisto V em 1588. Ali também estão vários presentes recebidos pelos papas, os quais estão exibidos entre os 6 pilares que dividem o salão. São duas salas ordenadas pelo Papa Paulo V no ano 611 para abrigar os manuscritos gregos da biblioteca. Os armários são da segunda metade do século XVIII. Ali estão também em exibição alguns presentes recebidos pelos papas. Este salão foi criado pelo Papa Alexandre VIII para abrigar a biblioteca da Rainha Cristina da Suécia. Foi decorado por Domenico Del Frate. Abriga também vários presentes feitos aos papas, entre eles uma toalha de mesa de linho do século XI e uma capa de fabricação inglesa também do século XI. Instalada no pontificado do Papa Clemente XII, foi decorada em 1818 por Domenico Del Frate. Abriga, entre outros artefatos, um desenho feito à caneta e aquarela, doados ao Papa Leão XIII pela Diocese de Trier, na Alemanha. Foi fundado por Clemente XIII em 1768. Abriga o que sobrou da coleção de antiguidades etruscas e romanas que estavam na biblioteca e que foram transferidas para Paris em 1797. O que ali ficou estão preservados em armários de madeira, projetados por Luigi Valadier em 1781. A partir deste ponto, nosso tour sobe as escadas e vamos passear pelas áreas que estão no piso superior do Palácio Belvedere e do Palácio Apostólico. Fundado pelo Papa Gregório XVI, este museu conta com 22 salas, que abrigam peças do antigo povo etrusco que habitou a Península Itálica antes dos romanos. Contém muitas peças em cerâmica e metais preciosos e ali também estão peças etruscas mais recentes, já da época do Império Romano. Embora esteja no piso superior, a Sala da Biga pertence ao Museu Pio Clementino. Foi projetada pelo arquiteto Giuseppe Camporese e concluída em 1795. Ali estão estátuas com temas atléticos e circenses que se referem ao lançamento de discos, luta livre e corridas de biga nos circos. As obras estão expostas em nichos, mas também em bases e altares, e estão dispostas em torno da monumental biga puxada por 2 cavalos, escultura romana em mármore datada do século I depois de Cristo. Esta galeria contém um grande acervo de peças gregas e romanas, principalmente estátuas, mosaicos e, é claro, os objetos que deram o nome ao museu, os grandes candelabros achados em Otrícoli.
Embora as peças expostas sejam magníficas, o destaque mesmo é o seu maravilhoso teto. Nesta galeria estão vários tapetes decorados com cenas da vida de Cristo à esquerda e da vida do Papa Urbano VIII à direita, todos feitos por alunos do artista renascentista Rafael. São lindíssimas peças que merecem destaque, sendo verdadeiras obras de arte. Nesta galeria estão 40 gigantescos mapas pintados nas paredes pelo cartógrafo Ignazio Danti no século XVI, representando as propriedades da igreja na época do Papa Gregório XIII. Mas na verdade ninguém dá muita atenção para os mapas neste vasto corredor, com uma iluminação propícia. Em seu teto abobadado estão também maravilhosas pinturas. Seguindo em frente, encontramos os antigos aposentos do Papa Pio V. Os afrescos foram pintados por Giorgio Vasari e Federico Zuccari. Ali estão duas pequenas salas e uma capela. Na primeira, uma rica coleção de cerâmica medieval e renascentista. Na segunda, uma sugestiva coleção de minúsculos mosaicos produzidos em Roma e a capela de São Miguel Arcanjo. A sala anexa, que faz parte dos aposentos, é a Sala Sobieski, com vários afrescos. O principal deles é um enorme quadro do pintor polonês Jan Matejko, que retratou a vitória do rei polonês Jan III Sobieski sobre os turcos. Seguindo agora pela esquerda, chegamos a esta sala cheia de belos afrescos. O Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição em 1854. Em comemoração, contratou o pintor Francesco Podesti, um dos mais renomados da época, para decorar a sala utilizando este evento como tema. É espetacular, as pinturas são belíssimas e já nos prepara para as salas seguintes. Era a capela privada deste Papa, ricamente decorada com estuques e afrescos dourados. É obra de Pietro da Cortona. O afresco acima do altar representa a deposição de Nosso Senhor. O frontal do altar vem da pequena igreja de San Filippino, na Vila Giulia, em Roma. Esta capela foi construída pelo Papa Nicolau V. As paredes foram decoradas por Fra Angélico, com imagens de dois dos primeiros mártires cristãos. O nível superior tem episódios da vida de Santo Estevão e o inferior cenas da vida de São Lourenço. A abóbada é pintada de azul, decorada com estrelas, e apresenta figuras dos 4 evangelistas nos cantos. As pilastras são decoradas com os 8 doutores da igreja. Os lodi foram construídos por Bramante em 3 pisos de galerias sobrepostas voltadas para o pátio de San Damaso. Rafael decorou apenas o segundo, chamado de Loggia Bella. Aqui descobrimos o gênio incomparável de Raffaello Sanzio, mestre de uma oficina de artistas polivalentes. Rafael morreu com apenas 37 anos, mas as decorações da sua lode e os afrescos bíblicos da abóbada, além do contido em outras seções, basílica e outras igrejas, fizeram escola ao longo dos séculos e extraordinário sucesso em todo o mundo. As famosas salas de Rafael é um dos pontos altos dos museus. São 4 ambientes contíguos. Cada um deles possui afrescos nas 4 paredes e também no teto. A sala denominada Constantino era destinada às cerimônias oficiais e recepções do pontífice. O nome da sala é em homenagem a Constantino I, o imperador romano que se converteu ao cristianismo.
Os afrescos nas paredes se referem à vitória da religião cristã sobre o paganismo. Esta sala era destinada para as audiências privadas do Papa. As pinturas fazem uma referência ao poder protetor do papado. Esta sala era a biblioteca e o escritório privado do Papa Júlio II, que depois foi convertida em sala de estudos e de música por seu sucessor, o Papa Leão X. Segundo especialistas, aqui estão os mais famosos trabalhos de Rafael, como a Escola de Atenas. Todos são considerados a personificação perfeita do espírito clássico da Alta Renascença. Esta sala era usada pelo Papa Júlio II para as reuniões do mais alto tribunal da Santa Sé, antes de ser transferida para a sala da assinatura por seu sucessor. Quando isso aconteceu, passou a ser a sala de jantar. Retrata um milagre ocorrido no ano 847, quando o Papa Leão IV, fazendo o sinal da cruz, conseguiu apagar um incêndio no bairro vizinho, chamado de Borgo, ao lado da antiga Basílica de São Pedro. Em uma das paredes está um afresco reproduzindo a cena. A partir deste ponto, seguiremos para os edifícios ao lado do Palácio Belvedere, onde estão instalados outros museus. Entre vasos e plantas, neste pátio está a base da destruída coluna do imperador Antonino Pio. Este espaço verde retangular, em frente ao prédio onde está a Pinacoteca do Vaticano, foi encomendado no século XVI pelo Papa Paulo III. Criado por Paulo VI em 1973 e instalado em uma grande sala abaixo do Jardim Quadrado, este pavilhão conserva celas, carruagens, carros e liteiras usados por vários papas. O pavilhão das carruagens é uma seção separada do Museu Histórico, que desde 1991 está alojado no apartamento papal do Palácio Apostólico de Latrão. Seu itinerário museológico desenvolve-se em 55 salas expositivas, divididas em 6 seções, ao longo das quais são apresentadas obras e mobiliário litúrgico, datados dos séculos XIX ao XXI. Este museu foi fundado pelo Papa Gregório XVI em 1844. Sua sede original era o Palácio Lateranense. Em 1970, a coleção foi transferida para o Vaticano por ordem do Papa João XXIII. A coleção do museu consiste em esculturas gregas e cópias romanas de originais gregos, bem como estátuas romanas dos séculos I ao III. A maioria das obras de arte foi encontrada durante escavações em locais que faziam parte do antigo Estado Papal. Foi fundado em 1926.
Inicialmente a sua sede era no Palácio de Latrão, depois por João XXIII foi transferida para a localização atual e reinaugurado por Paulo VI. Ali encontramos coleções da atividade missionária da Igreja desde suas origens, documentadas em 24 salas. Este museu foi fundado pelo Papa Pio IX em 1854. Em 1963, foi transferido pelo Papa João XXIII do Palácio Laterano para o local atual. A maior parte da sua coleção consiste em antigos sarcófagos retirados das catacumbas romanas e das primeiras igrejas cristãs. Foi inaugurado em 1936 e transferido para várias salas até chegar onde está. A seção de filatelia abrange todas as emissões de selos postais organizadas por período de pontificado de Pio XII ao Papa Francisco. As vitrines da seção numismática exibem as edições numismáticas vaticanas desde 1929, em liras vaticanas até 2001 e em euros a partir dessa data. Na saída está a famosa escada helicoidal de Giuseppe Momo, criada em 1932, que consiste em duas rampas em espiral que se entrelaçam, de modo que quem sobe e quem desce não se encontra. Rende uma das fotos mais tradicionais dos museus. Com vários museus, salas, aposentos e capelas para visitar dentro do complexo dos museus do Vaticano, pode ser difícil encaixar todos eles ou escolher qual visitar. Seja como for, e independentemente de religião, qualquer visita aos museus vaticanos significa uma fantástica exploração cultural da história antiga e mais recente do Vaticano, da Igreja Católica, de Roma e do mundo.